Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem Depois dos 40. Nessa semana nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre a importância de você usar psicologia positiva na sua vida. E hoje nós vamos falar aqui de uma matéria do Dr. Ryan Nimig, que é psicólogo e autor do livro Um Guia Prático para Florescer. Ele fala o seguinte: se você pegar seus interesses na vida e unir com suas forças de caráter e vice-versa, trazendo os dois juntos, você tem uma receita infalível para o sucesso. E aí ele diz o seguinte: interesses e pontos fortes de caráter são dois recursos energéticos naturais dentro de cada um de nós. Aí ele diz: pesquisa mostra que pessoas que usam seus pontos fortes diariamente têm 6 vezes mais possibilidade de ser bem-sucedido no trabalho ou na vida e são menos propensos a experimentar estresse ou ansiedade. Os resultados dessa pesquisa indicam fortemente que pessoas que usam regularmente os seus pontos fortes são mais engajados e mais felizes no trabalho, mais felizes na vida, mais felizes na família, no ambiente familiar. Aí ele diz: mas como identificar esses pontos fortes? Ele diz assim, todos nós temos nossos pontos fortes, mas nós tendemos a superestimar em algumas áreas. E a ideia é o seguinte: escolha 3 pessoas que você conhece. Peça para essa pessoa escrever uma história, ou melhor, descrever uma história sobre uma vez que você fez algo que foi legal e que ela ficou impressionada com aquilo que você fez. Então você procura 3 pessoas que você tem bastante conhecimento, que tem bastante intimidade, mas pessoas também que sejam um pouco positivas, né? Porque se você encontrar uma pessoa que você vai falar de coisas negativas, não adianta. Mas pessoas que, de um certo modo, te admiram, e peça para ela falar por que ela te admira, o que você tem de bom, ou o que você fez de bom que ela te admira. Ele diz o seguinte: quando a pessoa faz isso, o que acontece? Ela faz com que você lembre daquelas coisas que às vezes você não lembra mais, e a partir do momento que você lembra daquilo, essa lembrança serve de inspiração para você. Aí ele diz: aí você faz a seguinte pergunta: como eu posso aplicar esses meus pontos fortes para as metas que eu desejo alcançar? Por exemplo, a pessoa falou de 3 coisas que você fez lá no passado que ela ficou admirada como você conseguiu fazer aquilo. Aquilo que você fez lá no passado é um ponto forte seu. Aquela história que ela contou é um ponto forte seu. Aí você faz a pergunta: como que eu posso aplicar esses pontos fortes para conseguir as metas que eu quero? Segundo, como eu posso usar as minhas forças para viver os meus valores? Terceiro, como eu posso ajustar o meu trabalho para incorporar esses meus pontos fortes? Quarto, como tornar meus pontos fortes mais visíveis? E aí eu falo o seguinte: um dos exemplos muito simples que eu comecei a entender foi mais ou menos em 2003. Foi em 2003 eu fui fazer um curso, não sei se você já ouviu falar, no curso Dale Carnegie. Dale Carnegie é autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eles têm um curso, eles têm um curso de desenvolvimento pessoal, que eles dão esses cursos em mais de 70 países. E eu fui fazer um curso com eles, e lá uma das coisas que eles fazem é você contar para algumas pessoas alguma coisa que você fez no passado que as pessoas passaram a te admirar por causa daquilo que você fez no passado. E é engraçado que aí você lembra dessa coisa, alguma coisa que aconteceu, aí você conta para um amigo, depois você vai lá na frente do grupo e conta para o grupo o que aconteceu. E aí todo mundo te elogia por causa daquilo. É engraçado. Quando isso acontece, você fica tão inspirado, e depois as outras pessoas, geralmente são um grupo de pessoas, e todas as pessoas fazem a mesma coisa, cada um conta uma história do mesmo modo, né, e fala dos seus pontos fortes. E como todo mundo está pensando naquelas coisas positivas, todo mundo focando naqueles pontos fortes, a gente sai daquele curso ali, assim, com uma inspiração tão grande que você passa uma semana inspirada. Quando eu comecei a entender o quanto aquilo era importante, o que eu fazia? Eu fazia aquilo, participava daquele curso, eu chegava na minha empresa e eu fazia isso com os meus funcionários. E aí eu botava todo mundo, cada um, para contar uma história, falar dos pontos fortes. Aquilo motivava tanto que a minha empresa, vamos dizer assim, a minha empresa em 5 anos, eu comecei em 2003 a fazer isso. Em 2008, a minha empresa tinha crescido, inclusive segundo um amigo meu que é matemático, a minha empresa cresceu 1.630%. Só para você ter uma ideia, em 2003 eu estava com a empresa quebrada e falida. Hoje eu tenho 8 empresas, então de lá para cá meus negócios vêm sempre crescendo. Mas por quê? Porque eu comecei a aprender esse tipo de coisa. Então é muito legal o que ele falou aqui. Se você às vezes tem dificuldade, arruma um amigo que,
que conhece você desde pequeno e tal, fala para ele contar alguma coisa, somente lá da sua infância, contar alguma coisa que você fez que impressionou muita pessoa. Se você arrumar 3 pessoas e falar isso para você, isso faz com que você comece a se autovalorizar novamente. Porque na verdade o que é baixa estima? É quando você começa a não acreditar em você começa a pensar que você não é capaz. Por quê? Porque você esqueceu de todas as coisas boas que você fez. E por que você esqueceu? Porque você ficou muito tempo focando nas coisas que você fracassou e não nas coisas que você teve sucesso. E o certo é você focar nas coisas que você teve sucesso. Esquecer o fracasso. Ou então ver aquelas coisas que você considera como fracasso, não ver isso como fracasso, mas ver como um aprendizado. Algo que você fez, que não deu certo, mas que você parou, analisou, viu onde errou e corrigiu. Então, quando você começa a fazer assim, então o resultado, você está sempre inspirado, você está sempre motivado, você está sempre entusiasmado, sempre focando nos seus pontos fortes. E aí você vai começar a perceber que as coisas começam a funcionar de uma maneira muito mais rápida. Por quê? A gente precisa entender que a gente é o que a gente pensa. Se a gente pensa de maneira negativa, a gente vai ser realmente uma pessoa negativa. Mas se a gente pensa de maneira positiva, a gente realmente vai ser uma pessoa positiva, uma pessoa entusiasmada, motivada, sempre inspirada, né? E é tudo uma questão de hábito. É você adquirir o hábito de pensar positivo. É isso que a psicologia positiva ensina. É você adquirir o hábito de pensar de maneira positiva. Então, se acontecer alguma coisa que não foi do jeito que você quis, não vê isso como fracasso. Vê simplesmente que você fez algo que não deu certo e aí você procura parar, ver onde você errou e corrigir. Mas pensando assim, eu vou corrigir isso porque da próxima vez eu vou fazer melhor e eu vou conseguir. Se você sempre pensar assim, você vai estar sempre buscando o lado positivo da coisa. E se você buscar o lado positivo da coisa, dificilmente esse hábito de pensar negativo vai dominar a sua mente. O importante é você deixar a sua mente ser dominada pelo pensamento lógico, pelo pensamento positivo, pelo pensamento de estar sempre aprendendo. E você fazendo isso, isso vai mudar a sua vida e vai mudar o seu destino, ok? Espero que você tenha gostado aí. Um grande abraço. Se você gostou, procura compartilhar com os amigos aí, né? E procura curtir aí. É fácil, é só ir lá, dar um clique e curtir aí, porque a gente só fica sabendo se a pessoa realmente está gostando quando as pessoas vão lá e curtem, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo, em que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre como acreditar mais em si mesmo depois dos 40. E nós vamos apresentar aqui uma forma de pensar de Brandon Burchard, que é um escritor famoso nos Estados Unidos. Inclusive a gente vê muitos vídeos deles, né? Inclusive ele sempre se apresenta junto com a Oprah. Inclusive parece que ele foi um dos mentores da Oprah. E é muito legal você ver o que ele fala no vídeo de amanhã. Então vale a pena você assistir. Um grande abraço. Tchau, até amanhã.